E aí galera, tudo bom com vocês? Gabriel Cabral, professor de Química do curso Ideia, tudo beleza? Bom gente, hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de Cinética Química, parte 1. Então fica ligado aí no canal para parte 2, vamos lá. Bom, para começar, o que seria Cinética Química? Cinética Química é o estudo da velocidade das reações químicas. Vocês já devem ter estudado termodinâmica, que diz se uma reação ela é espontânea ou não, diz se ela é isotérmica ou endotérmica. Mas além disso, a gente também precisa saber qual é a velocidade com que essa reação ocorre. Por exemplo, um diamante ele vai se transformar em carvão. Essa reação ela é espontânea, o ΔG dela é negativo, a energia livre de Gibbs. Porém, significa, professor, que um diamante que eu tenho lá em casa posso acordar no outro dia e ter uma pedra de carvão? Não. Por quê? Porque essa reação ela é espontânea, porém ela é muito lenta. Uma reação com uma velocidade de reação muito baixa. Já, por exemplo, a queima de madeira, uma reação de combustão, ela é uma reação espontânea. Eu botei lá, queimei, eu vou transformar em CO2 em água. Porém, é uma reação muito rápida. Você botar fogo em uma madeira, você vai ver que ela queima muito rápido, diferente do diamante para o carvão. Então é isso que a cinética química é. Ela é um estudo da velocidade dessas reações. Por que é importante a gente estudar isso, professor? Porque é importante a gente saber como mexer nessas velocidades para o que a gente deseja. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais comum. A geladeira. A geladeira ela mexe na velocidade de reação. Ela diminui a velocidade de apodrecimento dos nossos alimentos. Ok? Bom, e como é que eu vou saber qual é a velocidade da minha reação? A velocidade ela é medida a medida de rapidez com que são consumidos reagentes e são formados os produtos em uma reação em um determinado tempo. Como assim? Para a gente determinar a velocidade de uma reação, a gente tem que analisar essa reação por um determinado tempo. Então a gente faz um gráfico. Produtos e reagentes, quanto eles são consumidos, quanto eles são produzidos. E a gente mede essa velocidade nesse determinado tempo. Então, por exemplo, uma reação global de A mais B formando C mais D, a gente tem o que? A velocidade média do consumo de A vai ser a variação do número de mols de A dividido pela variação de tempo que a gente está analisando. Na maioria das apostilas e livros que vocês vão utilizar nos estudos, ele, em vez de colocar esse sinal, ele coloca o módulo em módulo. Só que eu não sabia fazer isso, então eu coloquei o sinal, ok, gente? Esse é um detalhe. Velocidade média de consumo de B, número de mols de B, variação pelo tempo. Mesma coisa para o consumo de C, mesma coisa para o de D, para produção. Vocês podem observar que o negativo é porque eles são consumidos, são consumos. Então esse ΔN vai dar negativo. Os que são positivo é porque é o produto, então ele está sendo formado, então o ΔN vai ser maior que zero, ok? Todas essas velocidades médias elas vão ser iguais. Como assim, professor? Significa que a velocidade média eu posso calcular tanto pelo consumo de A como pelo consumo de B, produção de C e produção de D, que todos vão dar o mesmo valor? Exatamente, todos vão dar o mesmo valor quando você estiver analisando a mesma equação. Outra coisa importante é que a velocidade média de uma reação é dada pela velocidade de consumo de um dos reagentes, ou pela velocidade de forma produz, dividido pelo respectivo coeficiente da equação química balanceada. Como assim? A gente pegar a mesma equação, a gente pode também calcular aquela velocidade média de reação. Em vez de usar ΔN de A sobre ΔT, a gente pode transformar isso em velocidade de A sobre o coeficiente estequiométrico de A. Então a gente está adaptando a nossa fórmula. Então essa mesma velocidade média vai ser a velocidade de consumo de B sobre o coeficiente estequiométrico de B, velocidade de formação de C sobre o coeficiente estequiométrico de C, mesma coisa para o D. Esse modo aqui de questão é mais comum de cair, mas aquele outro também. Mas é basicamente essa relação. Em vez de você trabalhar com o número de mols por variância de tempo, você pode trabalhar diretamente com velocidade, relacionando os coeficientes estequiométricos. Perfeito? Bom, a velocidade instantânea também pode ser obtida. Para a gente obter ela, a gente traça uma reta tangente na curva de concentração contra o tempo e no determinado instante que a gente quer. E aí o coeficiente angular dessa reta vai ser a nossa velocidade de reação instantânea. Como assim? Trazendo aqui uma equação, um exemplo.
como é que a gente faria? A gente analisaria o consumo de C4H9Cl, começa com 0,1 molar, desculpa, e vai ser consumido. Vocês podem observar, ó, que no começo ele é consumido de forma mais brusca. Se eu analisasse até aqui, era uma determinada velocidade de reação. Se eu analiso até aqui, a velocidade média muda. Mas se eu quiser saber em determinado instante, né, em determinado instante, eu vou traçar uma tangente, ó. Tracei uma tangente e vou calcular o coeficiente angular desta reta que eu formei. Ok? Isso é para determinar a velocidade naquele determinado instante. Porque como a gente está trabalhando com reações químicas, a gente sabe que elas podem alcançar o equilíbrio. Ou seja, vai chegar a um determinado ponto onde a mesma velocidade de consumo é igual à velocidade de produção. Então, a quantidade de matéria não varia mais. Então, a velocidade vai diminuir. Por exemplo, se eu analisasse por mais tempo, eu ia ver que essa curva ia ficar estável. Ok? Bom, agora a gente precisa saber quais são as condições necessárias para que ocorra uma reação. E essas condições elas vão estar diretamente influenciando na velocidade dessa minha reação. Como assim? Primeira coisa, a gente precisa ver a natureza dos reagentes ou a afinidade química. Por exemplo, o CO, monóxido de carbono, pode reagir com o oxigênio, O2, e produzir o dióxido de carbono, ok? CO é uma molécula não muito estável, o O2, molécula mais ou menos estável. Eles conseguem reagir e formar o CO2, uma molécula bem estável, onde o carbono está fazendo 4 ligações, oxigênio, cada um fazendo 2. A reação ocorre, pois o CO possui afinidade pelo O2, ou seja, essa reação aqui ela é possível de acontecer. Agora, se eu continuasse reagindo o meu CO2 com mais oxigênio, não tem como acontecer essa reação, porque pense bem, o carbono nesse caso ele já está fazendo as 4 ligações que ele consegue, ele já está com 8 elétrons na camada de valência, ele não tem capacidade de fazer novas ligações. Então essa reação aqui ela não acontece. A gente pode dizer que o reagente não tem afinidades químicas, ok? Se a reação não acontece, a velocidade vai ser 0. Se eles têm alta afinidade química, por exemplo, um sódio e um cloreto, nossa, um Na mais e Cl menos, eles vão estar muito querendo se juntar, porque um completa o outro. Então eles vão ter uma velocidade de reação mais rápida. Agora quando dá para se formar, aí é uma velocidade mais baixa, ok? Outra coisa, contato entre os reagentes. Isso aqui parece óbvio, mas é bem importante depois que a gente vai ver, que é o que? Para que a reação ocorra, deve haver o contato entre os reagentes. Então eu não posso colocar sal em um becker e água em outro e esperar que aconteça a reação. Eu tenho que misturar eles. Mas o que é importante? É importante que, por exemplo, se eu estou fazendo uma reação de oxidação em um metal, quanto maior for o espaço onde tenha para o oxigênio chegar nesse metal, mais rápida vai ser a minha reação. Vocês concordam? Porque se está com pouco espaço, ele está entrando menos contato com o reagente. Então, isso também é algo para a gente ficar esperto. A terceira coisa, muito importante, é a formação do complexo ativado. O que seria isso? Para a gente fazer uma reação, é necessário que haja colisões entre as moléculas. Como assim, professor? Bom, a gente está com 2 reagentes e quer formar um produto que é uma coisa totalmente diferente, com a mistura desses 2 reagentes. Para que eles consigam se misturar entre si, é necessário que eles entrem em contato. Esse contato é o choque, a colisão que eles vão ter. Então a gente precisa também que essas colisões elas sejam efetivas, para que elas possam quebrar ligações e criar ligações. Quando elas quebram e criam ligações, isso não é instantâneo. Por exemplo, elas não se batem e pum, cada um vai para o seu lado perfeito do jeito que é para ser. Não. Elas vão se chocar, vão formar um complexo ativado e assim sim essa estrutura de transição posteriormente vai formar o nosso produto. Então, por exemplo, o H2, hidrogênio, mais o iodo, formando o HI. O que acontece? Tenho aqui o hidrogênio, tenho aqui o iodo. Eles vão se chocar, essas moléculas, vai formar esse complexo ativado, que é uma estrutura de transição, ok? Onde
vocês podem observar, a ligação de hidrogênio ela está sendo desfeita. Quando tiver esse espaçamento, quer dizer que a ligação ou está sendo formada ou está sendo desfeita, ela está instável, a ligação. A ligação de hidrogênio vai ser desfeita, a ligação de iodo vai ser desfeita, e vão ser formadas duas ligações, a de HI e a do outro HI. Então o complexo ativado ele é uma estrutura instável, onde ele tem suas ligações sendo quebradas e ligações sendo formadas. Quando passar desse processo, aqui são as ligações quebradas e essas as formadas, a gente vai ter o nosso produto esperado, um HI mais outro HI, ok? Mas aí vocês podem perguntar, professor, essas colisões que o senhor falou de efetivas e não efetivas, como é? Toda hora que essas moléculas se chocarem, elas vão formar esse complexo ativado? Então, o complexo ativado, antes de tudo, é uma estrutura instável intermediária entre os reagentes e produtos com ligações químicas intermediárias entre as moléculas. Para que haja formação do complexo ativado, é necessário que essas colisões sejam efetivas. O que significa esse negócio ser efetivo que eu falo? Efetivo vai ser a posição e a energia com que essas colisões ocorrem. Como assim? Vamos lá. Colisões efetivas vão ser aquelas onde ocorre a quebra de ligação e, consequentemente, formação de novas ligações. Já as colisões não efetivas vão ser as que não ocorrem nem quebra de ligação, nem nova formação de ligação. Primeira coisa para uma colisão ser efetiva: a colisão entre as moléculas deve ser numa orientação favorável. Como assim? Temos aqui o mesmo exemplo lá do anterior, o I2 e o H2. Se as minhas moléculas estiverem nessa posição, vindo de encontro, o que é que vai acontecer? Vão se chocar, beleza. Vocês lembram do complexo ativado? Olha como é o complexo: um hidrogênio com outro hidrogênio, um hidrogênio com iodo, um iodo com iodo, outro hidrogênio com outro iodo. Vamos analisar agora o que a gente tem aqui, o nosso complexo ativado dessa molécula aqui. O hidrogênio com hidrogênio ok, o iodo com iodo ok, um hidrogênio com iodo ok, mas esse hidrogênio ele não está entrando em contato com esse iodo. E a gente viu que para a reação acontecer, a gente precisa ter o contato dos reagentes. Se esse meu hidrogênio não está entrando em contato com esse iodo, não tem como ele formar essa ligação. Se ele não forma essa ligação, ele fala, para que eu vou quebrar a minha se eu não vou formar outra? E aí, o que acontece é que não ocorre a reação. Vai cada um para o seu lado. Outra coisa que pode acontecer, e se ele viesse de lado e outro de frente? Beleza, veio, se chocou. Como é que fica? Pronto, vamos lá. Um iodo com um hidrogênio, o mesmo iodo com outro hidrogênio, iodo com iodo, e o outro iodo não está fazendo ligação com ninguém. Ou seja, não tem para que esse iodo aqui quebrar essa ligação e esse iodo aqui principalmente formar duas ligações novas com hidrogênio, com dois hidrogênios diferentes. Então o que acontece? Cada um para o seu lado. Então vocês podem observar que para uma reação acontecer, ela precisa que essas colisões sejam efetivas, elas tenham uma posição favorável. Que posição favorável seria essa? Pronto, nesse nosso caso seria essa aqui. Por quê? Na hora que eles se encontrarem, a gente analisar o complexo ativado, um iodo com hidrogênio, um iodo com hidrogênio, 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 iodo, 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 hidrogênio. Então agora quando elas se chocam, elas conseguem formar o nosso produto esperado. Então, para uma reação acontecer, a gente precisa que as colisões que estão acontecendo sejam efetivas. Para isso, a primeira coisa é que elas tenham a posição favorável, ok? Segunda coisa, elas precisam ter energia igual ou superior à sua energia de ativação. O que é isso? É uma energia mínima que a gente precisa para poder acontecer a reação. Professor, mas e se ela for exotérmica? Ela libera energia, correto? A reação libera energia, mas no decorrer dela é necessário de energia para que se possa formar esse complexo ativado que depois vai ser desfeito. Então a energia de ativação é o valor mínimo de energias que as moléculas dos reagentes devem possuir para que uma colisão entre elas seja eficaz. O que é aquela energia de ativação? Vocês já devem ter visto esse gráfico de energia para caminho da reação, onde eu tenho aqui meus reagentes e aqui eu tenho meus produtos. Vamos analisar esse gráfico inteiro.
Vocês podem observar que o gráfico vem, sobe de energia e depois decai energia, onde nos produtos. Os produtos estão com menor energia do que os meus reagentes. Se eles estão com menor energia, significa que isso aqui é uma reação exotérmica. Ele está perdendo energia, ele tem um ΔH negativo. Porém, ele antes ganha energia. Se ele está ganhando energia antes, como é que ele pode ser exotérmico? Pronto. É porque aqui há a formação do complexo ativado. Eu preciso fornecer energia para minha reação. Elas precisam ter energia, as moléculas. Porque imagine as moléculas estivessem sem energia. Elas estariam paradas. Energia pode ser energia cinética. Elas estariam paradas. Se elas estão paradas, elas não têm como se chocar. Então elas precisam ter a energia para se chocar. Então há uma energia necessária. Começa a formar um complexo. Formou o complexo ativado. Bem aqui, ó. Formou o complexo ativado. Agora vamos desfazer para virar o produto. Ok? Então o B seria o que? Seria a energia de ativação, a energia mínima para que eu possa acontecer a minha reação, ou então barreira de ativação, como também é chamado. Ok? O que seria esse parte toda, essa coluna? Seria a formação do complexo ativado. Eu estou formando o meu complexo, estou começando a ligação do AB, começando a quebrar a ligação do A. E quando eu vou vindo aqui, ó, quebra toda a ligação do A, quebra toda a ligação do B e forma o AB. O que seria o C? O C seria o ΔH da reação. O ΔH da reação, ó, menor para o maior. Então, é um ΔH negativo, uma reação exotérmica. E o que seria esse B mais C, professor? Toda essa energia aqui. Bom, toda essa energia aqui seria a nossa reação inversa. Seria a energia de ativação da reação inversa. Porque observe. Se eu, para formar o complexo aqui, se eu tivesse vindo de AB e querendo formar A2 mais B, eu teria que chegar até aqui para formar o complexo e depois eles transformariam em A2 mais B2. Perfeito? Vamos lá. Ah, professor, se fosse endotérmica, mesma coisa se fosse endotérmica. Nosso reagente, nosso produto ΔH agora, ó, ele é positivo, é uma reação endotérmica. Ainda assim ele vai ter energia de ativação? Sim. Ou a energia de ativação passa a energia dos produtos, forma o complexo ativado aqui em cima, que é desfeito e forma os produtos. Ok? Vamos lá. O número de colisões efetivas é mínimo em relação ao número de colisões não efetivas. Como assim? Significa que todas as minhas moléculas que estão lá no meio reacional vão ficar colidindo? Vão. Significa que todas vão ter colisões eficazes? Não. Vão ter colisões não efetivas? Sim. Qual é a maioria? As não efetivas. Por quê? Porque para ser efetiva, a gente só tem uma possibilidade. Eu preciso que ele tenha a posição perfeita e que ele tenha um mínimo de energia. Agora imagine, entre 100 moléculas se chocando lá o tempo todo, não é muito mais fácil uma tá com uma posição errada, uma tá com menos energia do que era necessário? Então seria tipo um caso para 5 casos de dar errado. Então a quantidade de probabilidade de dar errado é muito maior. Quanto maior for a energia de ativação, mais lenta será a reação. Como assim? Se é uma energia mínima necessária, se é uma barreira de reação, significa que eu preciso dar muita energia para ele, para que ele possa percorrer todo esse caminho para ir chegar. Imaginem que sejam vocês aqui caminhando, vocês querem chegar lá nos produtos. Para isso, vocês precisam atravessar uma montanha. Se essa montanha for pequenininha, vocês atravessam a montanha rápido e chegam no produto rápido. Agora, se essa montanha for grandona, vocês vão demorar mais tempo caminhando para conseguir chegar nos produtos. Perfeito? Isso tudo a gente vai ver na próxima aula, vai influenciar diretamente em fatores que influenciarão na velocidade de reação. Então, não percam a próxima aula. Por hoje é tudo, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Desejo ótimos estudos para vocês. Curte, compartilha, comenta aí o que achou. Manda pro amigo. Valeu, galera. Valeu, falou.